A previdência privada é utilizada por muitos brasileiros como uma forma de complementar os benefícios pagos pela Previdência Social. Apesar de, a longo prazo, o montante desse tipo de previdência se tornar alto, o valor existente não pode ser penhorado como garantia para o pagamento de dívidas geradas por ações trabalhistas. Utilizada a longo prazo, a previdência privada ou complementar é feita com depósitos de valores fixos todos os meses ou com contribuições periódicas em datas que o titular pode escolher. Grande parte das pessoas que optam por esta forma de poupar dinheiro só faz uso do valor acumulado na previdência privada anos depois da primeira contribuição. O valor pode ser recebido de uma só vez ou em pagamentos mensais. Mas será que o dinheiro guardado em uma previdência privada pode ser penhorado como garantia para o pagamento de dívidas? Se elas forem relacionadas a direitos trabalhistas, não. O entendimento é do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantendo impenhorável a previdência privada do ex-sócio de uma companhia aérea que não pagou verbas trabalhistas a ex-funcionários. De acordo com o TST, por ser parte de uma futura aposentadoria, o valor não pode ser penhorado. Em primeira instância, o juiz havia autorizado a penhora, obrigando as seguradoras a fazerem uma transferência de R$ 254 mil para quitar os débitos junto aos trabalhadores. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio do Jornal da Justiça a advogada Simone Magalhães. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Bom, a gente viu aí na reportagem do Gabriel, né, que uma decisão impediu que a previdência privada fosse penhorada aí para pagar uma dívida trabalhista. Mas e outras dívidas? Pode existir essa penhora ou não? Bom, o que acontece é que a previdência privada, em geral, ela se equivale ao salário. Ou a aposentadoria futura daquele indivíduo. E tanto o salário quanto a aposentadoria são bens impenhoráveis. Por quê? Porque eles se ligam justamente à questão da dignidade da pessoa humana. Eles servem para prover os meios de subsistência. Então, independente de ser dívida trabalhista ou outro tipo de dívida, em geral, ela não pode ser usada. Existem outras formas de penhora, né? Caso uma pessoa tenha uma dívida e ela não consiga pagar, o que dela pode ser penhorado para quitar essa dívida e de que forma? Sim, a possibilidade de penhora é muito ampla. Porque pode recair em qualquer bem que tenha valor econômico e que não esteja impenhorável pela legislação. Ou seja, a partir do momento em que o credor ele identifica que o devedor tem um bem livre, ele pode indicar esse bem e esse bem automaticamente pode ser arrecadado para pagar aquela dívida específica que ele é credor. Um carro, por exemplo, que a pessoa tenha, não é um bem de família, é um carro, pode ser usado? Pode sim, com certeza. Os automóveis, eles estão elencados nos bens disponíveis para penhora. Quais outras coisas que podem ser penhorados? Quais outros objetos, bens da pessoa podem ser penhorados nesse caso? Joias? Sim, na verdade, a regra é que os bens que têm um valor econômico podem ser penhorados. Existem exceções que são elencadas no novo Código de Processo Civil justamente como excepcionalidade. Ou seja, aquele rol que está lá de bens, ele não, de forma alguma, ele pode ser penhorado. Por exemplo, objetos pessoais, os bens que guarnecem a residência da pessoa ou a empresa. Então, na verdade, no geral, os bens podem ser penhorados e a exceção é a impenhorabilidade. Então, o credor, identificando qualquer bem que esteja livre, ele pode se indicar a penhora. Como se faz essa identificação dos bens que a pessoa tem, por exemplo? É uma pesquisa, né? Geralmente, o advogado, ele tem alguns meios, como pesquisar em Detran, pesquisar contas bancárias, porque o primeiro bem elencado como penhorável é justamente o dinheiro. Por quê? Porque ele tem alta liquidez, né? O dinheiro, ele consegue satisfazer plenamente a execução. Ao contrário de outros bens que precisam ser transformados em dinheiro, quando se penhora um dinheiro, o valor econômico, a execução é plenamente satisfeita automaticamente, evitam outras fases, enfim. É um encurtamento e uma satisfação plena da execução. E para isso existem alguns meios, né? O mais comum é o convênio com o Bacenjude, que é justamente a penhora online, que a partir do momento em que o credor ele tem um bem a receber, um valor a receber, ele pode requerer no processo de execução
que a conta bancária ocorra a penhora online na conta bancária e aquele valor da execução será separado, né? Será destinado ao pagamento daquela dívida. Quer dizer, a senhora disse que no caso da Previdência privada não pode penhorar e também o salário é impenhorável, mas uma aplicação financeira que a pessoa tenha pode? Pois é, a única limitação é em relação à poupança, né? O novo Código de Processo Civil, ele traz como bem impenhorável a poupança no valor de até 40 salários mínimos. Ou seja, se a pessoa tiver várias poupanças, pode-se somar esse valor e a impenhorabilidade será até esse teto de 40 salários mínimos. A partir daí, pode-se fazer a penhora. E em outras aplicações financeiras também pode ser penhorado. Tá ótimo. A gente continua a nossa conversa no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Simone Magalhães, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje, para falar sobre a penhora em caso de dívidas. Doutora, bens de família. A gente sabe que bens de família não podem ser penhorados, né? Mas o que é o bem de família? O que é considerado bem de família? Uma casa, por exemplo? E se a pessoa tiver mais de uma casa, por exemplo? Sim, o bem de família é justamente aquele imóvel onde a família reside. Então, por questões de dignidade, esse bem não é penhorável, né? Porque não faz sentido que um devedor pague uma dívida, mas que, para isso, ele coloque a sua família em uma situação tão crítica de não ter nenhum teto para morar. Existem muitas questões relacionadas a bem de família. Por quê? Cada vez chegam questões mais complexas ao judiciário. Famílias que têm mais do que um imóvel, mas mesmo assim quer que todos sejam considerados como bem de família. Na verdade, o que a gente percebe é que somente no caso prático é que o juiz vai ter a sensibilidade de analisar toda a situação que envolve aquele processo para determinar se algum bem é realmente bem de família ou não. Como se dá o processo de penhora nesse caso? O que acontece quando o credor decide entrar com uma ação para penhora de um bem de uma pessoa que está devendo a ele? A penhora, na verdade, está dentro do processo de execução. Ou seja, se chegou nessa fase é porque o crédito já é líquido, né? Já é certo. Quando o credor ele tem esse valor a receber, ele faz indicações no próprio processo e o juiz vai deferir e determinar que aquele bem seja buscado a fim de saldar aquela dívida do devedor. Há como a pessoa, por exemplo, eu tenho mais de um bem que sofre esse processo de penhora, decida qual deles vai, já que num processo já judicial ou não? É o juiz quem decide isso? Ou depende da concordância dela ou não? Bom, não depende da concordância, porque numa situação ideal nem precisaria estar naquele processo de execução, né? Se a pessoa realmente concordasse, entendesse que ela deve aquele valor, espontaneamente ela o faria. Como ela não fez, a penhora, na verdade, acaba sendo uma imposição, né? É a busca do credor pela satisfação do valor que ele tem direito. Então, sim, em situações concretas, o devedor ele pode arguir que determinado bem não seja penhorado, mas que aponte outro em substituição, pode sim. E aí o juiz, na situação concreta, analisará se aquele bem dado em substituição realmente vai satisfazer a execução. E como acontece a intimação da penhora, né? Como a pessoa notificada? Bom, se a pessoa está no momento da penhora, ele já é automaticamente intimado, né? Caso não, a intimação ocorre para o advogado ou para a sociedade de advogados que estejam atuando no processo. Caso não tenha advogado constituído nesse processo de execução, o executado ele é intimado pessoalmente pelos correios, né? O aviso de recebimento. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com Simone Magalhães, que é advogada, conversou com a gente a respeito da penhora. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Até uma próxima.